Olá, alunos e alunas. Voltamos para dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional no enfrentamento da análise do Poder Legislativo. Nas aulas passadas vimos a estrutura do Poder Legislativo, o funcionamento da Câmara dos Deputados, que nos tem dado referência para o estudo das casas legislativas brasileiras, e tratamos das sessões da identificação da sessão legislativa, da legislatura e das sessões preparatórias, aquelas sessões que acontecem para a eleição do presidente da casa e dos demais cargos da mesa diretora. Nessa nossa aula de hoje, nós trataremos de alguns outros institutos relevantes para o funcionamento do Poder Legislativo. O primeiro é liderança, né? São as lideranças partidárias. Depois o Instituto da Representação do Governo no Parlamento, representação da maioria e da minoria. Depois falaremos também sobre as comissões permanentes e as comissões temporárias. E por fim falaremos também de um importante órgão do Parlamento, que é o Conselho de Ética e Disciplina. Vamos lá. Primeiro, a advertência, né, de que nós estamos tratando aqui da Câmara dos Deputados, que o regimento que nos foi tido como paradigma é o regimento da Câmara, e que se assemelha muito aos demais regimentos internos dos outros órgãos legislativos brasileiros. Bom, o que é a liderança? A gente ouve com muita frequência na mídia que cobre a pauta política sobre o líder do partido, o líder do bloco parlamentar, que a liderança indicou fulano para a comissão de Constituição e Justiça, e que a liderança substituiu o presidente da comissão de Constituição e Justiça, do presidente da comissão de Finanças. Então a gente sempre escuta essa referência à liderança. Tá? Primeiro, o que é liderança? É aquele que vai falar pelo partido, é aquele que representa o partido perante a instituição parlamentar. Lembrem lá que o artigo 17 da Constituição fala que aos partidos políticos é garantido o funcionamento parlamentar, ou seja, os partidos são ouvidos no parlamento enquanto instituições. Além da voz dos seus eleitos, dos seus representantes com voto de deputado, o partido enquanto instituição é reconhecida como um sujeito relevante no funcionamento do parlamento. O líder do partido ele vai ser escolhido pela maioria absoluta dos membros da bancada. Então, os deputados eleitos por um partido deverão escolher dentre eles quem será o seu líder, quem irá fazer a interlocução da instituição partidária, da bancada, com a mesa diretora e com as demais lideranças para tratar do encaminhamento das matérias. Então ele vai ser sempre definido pela maioria absoluta dos membros da bancada. Ou seja, o dirigente partidário ele pode ter até uma influência política na escolha do líder. Então, quer dizer, o presidente do partido, se ele não for deputado, ele não vai ingerir na escolha do líder. Então, o líder do partido vai ser sempre aquele que foi escolhido por os eleitos, para os seus pares eleitos pelo mesmo partido na mesma legislatura. Então, eles não têm mandato definido, ou seja, eles podem a qualquer momento serem substituídos. Então, basta que ele perca a confiança da maioria absoluta dos membros para que se apresente uma nova lista à mesa diretora dizendo que a liderança do partido foi alterada, foi substituída. Vocês devem se recordar que recentemente o PSL sofreu uma enxurrada de
de listas de assinatura, e que em um momento o Flávio Bolsonaro era o líder do partido, num momento depois deixava de sê-lo. Então, isso tudo porque é da própria bancada alterar quando quiser, quantas vezes quiser, a sua liderança. Então, basta que o líder perca a confiança da bancada, que se mobiliza a formação de uma nova lista que, obtendo a aprovação da maioria, substitui a liderança. Então, como nós já dissemos, né, aqui ele representa o partido, perante o parlamento, perante os demais partidos. E a mais importante, né, é ele quem faz as indicações aos cargos que couberem ao partido ou à bancada. Então, lembrem que nós dissemos lá que primeiro se faz a distribuição dos cargos e depois se faz a eleição das pessoas, isso na mesa diretora, certo? Nas comissões e nos demais órgãos da Câmara e dos órgãos parlamentares, a composição dos cargos se dá por indicação de liderança. Então, se o partido tem um assento na Comissão de Constituição e Justiça, é o líder do partido quem vai escolher quem vai ocupar essa cadeira. Então, ou seja, ser próximo do líder do partido, estar alinhado com o líder do partido, favorece que você ocupe os cargos mais relevantes que o partido tiver direito. Quanto menos próximo você for do presidente, mais a periferia do poder, mais a periferia dos cargos relevantes você irá ficar. Então é importante que o presidente do partido, ao mesmo tempo que ele depende do apoio de todos, é ele quem vai definir quais são os deputados que vão exercer quais funções que couberem ao partido. Além disso, ele tem um espaço para fazer comunicações e orientações à sua bancada. Ou seja, enquanto os deputados têm que fazer inscrições para conseguir falar e tem que ter o presidente aprovar com tempos reduzidos e tal, por regimento, o líder da bancada sempre, diante de uma determinada propositura, poderá fazer uso da palavra para orientar a sua bancada, para recomendar como o partido deseja que a bancada se comporte. Vamos lembrar que no Brasil não há nenhuma regra de fidelidade partidária material. Ou seja, eu posso ser filiado a um partido, a liderança do meu partido pode estar num sentido, recomendando a posição da bancada num determinado sentido, mas eu, por minha convicção individual, resolvo não seguir a indicação do partido. O que eu posso sofrer são sanções internas do partido, mas não há nenhuma imposição de que o deputado deva necessariamente seguir a liderança do partido. Recentemente tivemos aí também o caso da Tabata do Amaral, com a briga que teve lá com o Ciro Gomes, porque o partido dela recomendava que ela votasse contra a reforma da Previdência e ela, por convicções pessoais, resolveu desobedecer a recomendação do partido e votar contrariamente àquilo que o partido determinou. Tem acesso, né, a qualquer comissão da casa, então o líder do partido, né, e os seus vice-líderes, né, porque além de líder do partido, a cada 4 deputados que a bancada tem, ele pode indicar mais um vice-líder. E ele e os seus vice-líderes, que fazem às vezes de representá-lo, terão assento em toda e qualquer comissão da casa. Então, as comissões são públicas, as reuniões das comissões são públicas, mas só tem palavra nessas comissões o deputado que está indicado para dela participar. Os líderes podem entrar em qualquer reunião de qualquer comissão, pedir a palavra e se manifestar e, se for o caso, recomendar ou encaminhar o voto da sua bancada num ou outro sentido. Ele não vota na comissão que ele não fizer parte, mas ele está autorizado a falar em toda e qualquer comissão da casa que ele pertence. E há uma novidade, né, agora de 2017, né, com a emenda constitucional que veio junto da reforma política e eleitoral
de 2017, que operou algumas alterações ao artigo 17 da Constituição, que trata da regulamentação dos partidos políticos, e incluiu o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O parágrafo 3º tratou de estabelecer certas condições para que os partidos pudessem ter acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e televisão. Então, os partidos que não tivessem um desempenho mínimo estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 17 não poderiam, não seriam extintos, como se previu numa primeira oportunidade com a cláusula de barreira, e que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eles não são extintos, mas eles têm o seu funcionamento limitado, porque ele não vai poder ter acesso ao rádio e à televisão. E o parágrafo 4º, né, remetendo-se aos critérios do artigo 3º, estabeleceu que os partidos que não alcançarem a cláusula de desempenho também não terão direito de constituir lideranças nas casas parlamentares. E o que isso significa? Significa que ele não vai ter voz da maneira como os demais partidos têm, porque o líder tem um grande espaço para poder se manifestar, falar. A capacidade do líder de fazer política é uma capacidade catalisada, vamos dizer assim, uma capacidade turbinada, que ele pode fazer muito mais coisa do que o deputado comum pode fazer. E esse parágrafo 4º, quando ele diz que não vai ter liderança, além de não ter a pessoa do líder constituído, isso implica também que o partido não vai ter estrutura de liderança. Então, o que significa estrutura de liderança? O partido, por ter funcionamento parlamentar e ter liderança, ele recebe uma certa estrutura da Casa Legislativa. Então ele vai ter uma sala de reuniões, funcionários que vão compor o gabinete da liderança do partido, né? Verbas para recursos de manutenção do partido na Casa Legislativa. Então é como se o partido tivesse uma subsede dentro da própria Casa Legislativa que ele representa. Então esses partidos que não alcançarem essa cláusula de desempenho do parágrafo 3º do artigo 17 não terão liderança. Terão direito à voz no encaminhamento da votação, no encaminhamento da bancada da votação, mas em situações precisas e especialíssimas, mas não terão todas as prerrogativas de liderança. Aí aqui tem um quadro que já é conhecido de vocês, que nós usamos na nossa última aula, que é a composição atual das lideranças partidárias na Câmara dos Deputados. E aí veja que o bloco parlamentar, que é composto por esses partidos, esse primeira linha aí da planilha, com 220 deputados na bancada, tem como seu líder o deputado Arthur Lira. Isso significa que quando ele se apresenta como bloco parlamentar, né, e persiste integrado num bloco parlamentar, que os partidos individualmente perdem as prerrogativas de liderança, transferindo essas prerrogativas de liderança ao líder do bloco parlamentar. É como se os partidos fossem todos substituídos por um grande partido que se apresenta como bloco parlamentar, né? Então veja, ele vai ter 220, então vai ter uma enormidade de vice-líderes, porque a cada 4 deputados ele tem direito a constituir mais um vice-líder. E obviamente que no acerto que esses partidos fizeram para se aglutinarem nesse bloco parlamentar, está combinado que algumas vice-lideranças e que alguns cargos chaves da Câmara dos Deputados fosse distribuído aos partidos que compõem essa frente parlamentar. É importante a gente dizer também que quando a gente fala em bloco parlamentar, né, que o partido
perde a sua prerrogativa de liderança em favor da liderança do bloco, né? E se caso um partido resolva sair desse bloco parlamentar, ele pode fazê-lo. No entanto, uma vez que ele sai de um bloco parlamentar, ele não poderá vir a integrar outro bloco parlamentar na mesma sessão legislativa. Ou seja, se ele compôs um bloco parlamentar e se retirou do bloco parlamentar ou o bloco parlamentar se dissolveu, ele só poderá participar de outro bloco parlamentar no ano subsequente, né? na sessão legislativa subsequente. Já vimos lá na sessão legislativa, que é o ano legislativo. Então, a partir só de fevereiro do ano seguinte é que ele poderia ter uma nova composição em bloco parlamentar. Além da liderança dos partidos políticos e dos blocos parlamentares, o regimento interno da Câmara e também das demais, as demais casas legislativas prevêem que outros grupos, né, também merecem uma voz diferenciada. A primeira deles é o governo. Então, o regimento interno da Câmara garante ao governo a possibilidade de indicar ou de nomear algum deputado que seja do partido, que seja da base, né, do próprio governo, né, para que seja o porta-voz da presidência da República perante a Câmara dos Deputados. Então nós vamos ver a liderança, né, do governo, a liderança, e aí garante também algumas vice-lideranças. Também é critério do presidente da República. A qualquer momento ele pode destituir o seu líder e substituir por outro sem ter que prestar satisfação ao seu partido ou a qualquer outra autoridade. Ele tem plena autonomia para alterar o seu líder. E esse seu líder vai ter o mesmo espaço que os líderes de partido têm. No entanto, ele não vai votar, né? Não tem poder de voto. Ele tem poder de palavra, mas ele não tem poder de voto com peso da bancada. Então, os líderes, né, partidários ordinários, vamos dizer assim, dos partidos e das coligações, eles compõem um órgão chamado Colégio de Líderes, onde se tomam decisões sumárias, vamos dizer assim, né, que não se submetem ao plenário pelas lideranças partidárias, em que cada líder vota com o peso da sua bancada. Já os representantes do governo, e depois nós vamos ver também da minoria e da maioria, eles participam dessas reuniões, o Colégio de Líderes, mas não votam com o peso da sua bancada, porque o presidente da República não tem bancada. O presidente da República, o partido dele pode ter, e o partido dele já está representado pelo próprio líder do partido dele. Então, eles participam da reunião, mas não tem peso de votação, porque se tivesse, nós estaríamos dando ao partido do presidente da República, ou ao partido de apoio ao presidente da República, um duplo poder de votar, né? Então, portanto, tanto que a gente vai lá ao site da Câmara dos Deputados e verifica aqui, líderes do governo, da minoria, né, e os partidos, que aqui eu cortei, porque eu não quis colocar os partidos do bloco parlamentar, porque não eram relevantes para nós aqui. Então hoje nós temos, né, o Vitor Hugo, o deputado Vitor Hugo, como líder do governo, como porta-voz do governo perante a Câmara dos Deputados. Além do líder do governo, os regimentos internos prevêem uma representação da maioria, né? O que é a maioria? A maioria é o partido ou o bloco parlamentar que detém a maioria absoluta dos membros da casa. Porém, se nenhum partido ou bloco parlamentar alcançar a maioria absoluta dos membros da casa, será reconhecida como maioria a representação que tiver a maior representação que se colocar, né? Então, como nós vimos lá naquela outra planilha aqui, né? Hoje quem é a maioria da Câmara dos Deputados? A maioria hoje é o bloco parlamentar composto pelo PL, PP, PSB, PSD, MDB, DEM, Solidariedade,
PTB, PROS e Avante. Eles têm 220 deputados, né? E, portanto, eles representam a maioria. E se há uma representação da maioria, o regimento também garante a representação da minoria. Mas quem é a minoria? A minoria não é o menor partido, não é a menor bancada, tá? Mas é a segunda maior bancada que tenha uma posição divergente da maioria frente ao governo. Então, se a maioria apoia o governo, a minoria tem que estar... É o primeiro partido, é a maior bancada depois da maioria, né, do partido que constitui a maioria, e que está na oposição, né? Então vamos supor, eu tenho o partido A que apoia o governo e é a maior bancada. E aí tem o partido B que é a segunda maior bancada, mas também apoia o governo. Então esse partido B não vai ser a maioria. E o partido C, que é a terceira maior bancada, mas é oposição ao governo, ou seja, contrário à posição da maioria, ele será reconhecido como minoria. Então, a minoria é aquele que está contrário à posição do governo, que se declara, do governo não, contrário à posição da maioria frente ao governo. Tá, ok? É isso que a gente ouve aí com certa frequência, o líder da maioria, o líder da minoria. Então, líder da maioria e minoria, se mudar a posição, se o partido que era a minoria, porque antagonizava a maioria que apoiava o presidente, e esse partido passa para a base parlamentar do governo, ele perde o status de minoria e transfere esse status ao próximo, né, da lista do partido. Tá? Bom, isso era sobre liderança, e aí agora vamos entrar sobre as comissões parlamentares, né? O texto constitucional, no artigo 58, previu a possibilidade das casas legislativas trabalharem de maneira fracionada, trabalhar em forma de comissões. E faz todo sentido, não teria sentido que os 513 deputados devessem participar ativamente dos estudos de todos os projetos de lei, de todas as proposituras que tramitam perante o Congresso Nacional. Não faria sentido. Então, a Constituição permitiu que as casas legislativas se organizassem de forma a constituir comissões e que essas comissões detivessem um poder nos limites estabelecidos pelo próprio Estatuto. Tá? Então, se a gente vê lá o artigo 88, o Congresso Nacional, suas casas terão comissões permanentes temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas nos respectivos regimentos ou no ato que resultar da sua criação. A constituição das mesas de cada comissão é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Então, o que acontece? No primeiro dia, né, lá quando o presidente da casa toma posse, né, ele senta no colégio, com o colégio de líderes e desenha a composição das comissões permanentes, tá, daquela legislatura, certo? Define o número, inclusive, de representantes em cada uma dessas comissões. Feito isso, pega-se o número total de cadeiras disponíveis nas comissões e, né, divide-se pelo número de deputados para saber, né, qual é o coeficiente, aplica-se o coeficiente e distribui as cadeiras de acordo com a proporção de cada partido de cada partido em ordem decrescente, da maior bancada para a menor bancada. E da mesma maneira que acontece com relação à mesa diretora, o partido que tiver a maior representação é o primeiro a escolher os cargos, mas escolher as vagas nas comissões permanentes. Então, ele escolhe as vagas, o líder indica
os membros das comissões, e depois as comissões se reúnem para definir quem serão os dirigentes, quem irá compor a mesa diretora de cada uma dessas comissões. O parágrafo 2º, né, o parágrafo 1º estabelece que ela deve ser proporcional, né, respeitando aí a proporcionalidade partidária, e o 2º, né, atribui constitucionalmente algumas competências a essas comissões, né? Dentre elas, discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Ou seja, há comissões que deliberam em caráter resolutivo, ou seja, o que for definido na comissão vai ser aprovado como lei, independentemente de ser ratificado pelo Senado, pelo Senado não, desculpa, pelo plenário da casa. Então o projeto vai ser aprovado pela casa sem passar pelo plenário. Inclusive essa é a regra, passar no plenário é uma exceção, só passa no plenário aquelas matérias que o regimento interno exige que seja submetido ao plenário. Além disso, tem competência para realizar audiências públicas com a sociedade civil, convocar ministros para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então, uma comissão pode convocar um ministro de Estado para que ele compareça ao Congresso Nacional para prestar esclarecimento, receber petições e reclamações, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, e apreciar programas de obras e planos regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Bom, dentre as espécies de constituição, de comissão, a própria Constituição já falou que elas podem ser temporárias ou permanentes. As permanentes são aquelas que têm fundamento no regimento interno, ou seja, que elas não foram criadas por discricionariedade de uma determinada legislatura ou por discricionariedade de deputados ou senadores. Elas foram instituídas regimentalmente. Se a gente pegar o regimento da Câmara dos Deputados, nós vamos ver lá que há a previsão de determinadas comissões que devem funcionar independentemente da conveniência e oportunidade daquela legislatura. Para extinguir essas comissões seria necessário uma reforma do próprio regimento interno para excluí-las do regimento interno. Então há um grande grupo, né, de comissões que já estão fixadas pelo próprio regimento interno da Câmara dos Deputados. E mais, essas comissões, né, permanentes, o regimento exige que todo deputado deve compor pelo menos uma comissão permanente, né, salvo os integrantes da mesa. Então, fora os integrantes da mesa, todo deputado é obrigado a participar de uma das comissões, pelo menos uma das comissões da casa. Tem que trabalhar em uma das comissões. E, em regra, ele não deve integrar mais de uma comissão permanente. Só vai poder integrar mais de uma comissão permanente se a sua segunda incumbência, vamos dizer assim, a sua segunda participação for em uma dessas comissões previstas no artigo 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Então tem algumas comissões, né, que o Regimento Interno garantiu a possibilidade de que os deputados acumulem com a sua atribuição inicial. São comissões de caráter técnico-legislativo, então, ou seja, elas vão analisar os projetos de lei para dar o seu parecer dentro da matéria que é afeita, né? São compostas também pelo princípio da proporcionalidade, como a gente viu lá, né? Eu pus aqui entre aspas, porque não é aquele princípio da proporcionalidade que se atribui ao Alexis, e que quando o judiciário quer justificar uma decisão sem um fundamento objetivo,
se vale da proporcionalidade como se fosse um abre de sésamo. Então não é isso. Aqui é a proporcionalidade eleitoral, proporcionalidade representativa. Tá? Então, os partidos terão assento nas comissões de acordo com a proporção de assentos que tem no plenário. Tá? Os membros são indicados e destituídos pelos líderes partidários a qualquer momento, né, e podem deliberar e aprovar matérias que não exijam a aprovação do plenário. Então, essas comissões permanentes são as comissões temáticas, vamos dizer assim, né, aquelas comissões que vão tratar de assuntos. Aí, hoje, né, nós temos essa configuração de comissões permanentes na Câmara dos Deputados. Não sei se dá para ler aí, porque eu aumentei muito a planilha que eu importei do site da Câmara. E vejam, né, que aqui há algumas comissões que estão com um asterisco ao lado, né? E lá embaixo o asterisco esclarecendo que tratam-se de comissões cumulativas, ou seja, aquela que o deputado pode participar como uma segunda comissão, né? Que não necessariamente exija, né, exclusividade. Tá? Então essas são as comissões permanentes. E todo projeto de lei deve necessariamente transitar por, no mínimo, 3 comissões. Dentre elas, obrigatoriamente a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento. Essas 2 comissões são obrigatórias. Todo projeto de lei deve passar por um crivo da Comissão de Constituição e Justiça para que ela emita um parecer sobre a constitucionalidade ou não do projeto, e a Comissão de Orçamento para que também analise se a proposta terá implicações no orçamento, se ela é factível de se realizar diante do orçamento que está em vigor. Além dessas comissões permanentes, né, poderão ser criadas, a pedido dos deputados para a mesa diretora, comissões temporárias, que, como o próprio nome diz, são transitórias, né? Ela vai ser criada para uma finalidade específica. Tá? Hoje nós temos essas aqui, né, que eu também importei lá do site da Câmara, como comissões temporárias em funcionamento no Brasil. Tá? Perceba que há um número aqui, ó, de comissões relacionadas às PECs, né? Que é o projeto de emenda à Constituição. Porque o regimento interno obriga que todo projeto de emenda à Constituição seja analisado por uma Constituição específica. Então, nós temos lá as comissões permanentes, que são temáticas, da Comissão de Agricultura. Então, todo tema relacionado à agricultura vai passar lá. E ela vai analisar mais de uma propositura, vai analisar uma série de proposituras, uma série de temas relacionados à agricultura. Já a comissão temporária ela é específica para verificação ou de um tema ou de um projeto. Né? Então, os projetos de emenda à Constituição e os projetos de elaboração de códigos obrigatoriamente devem ser analisados por uma Constituição específica instituída para essa finalidade. Há também a previsão constitucional da Constituição Mista, né? Que é uma comissão que composta por deputados e por senadores ao mesmo tempo, que funciona com membros das 2 casas legislativas e que tem como finalidade fiscalizar o cumprimento do orçamento pelo Poder Executivo. Então é uma comissão fiscalizatória, vamos dizer assim. Está previsto lá no artigo 166 da Constituição. Certo? Essa é a Constituição Mista. Além dessa, que tem uma previsão expressa no texto constitucional, é permitido que a Câmara, que deputados e senadores constituam comissões temporárias com a colaboração de membros da Câmara e membros do Senado. Então, pode haver comissões mistas
da Câmara e do Senado para apreciar matérias, certo? Então assim, uma outra coisa que eu esqueci de falar da temporária, mas ainda tem tempo de dizer, eu disse que os projetos de lei têm que passar pelo menos por três comissões. Uma comissão temática e 2 comissões técnicas, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a Constituição de Orçamento e Finanças. Mas elas podem passar por até 3 comissões, né? Então, se o assunto for relevante para mais de uma comissão, então se ele tiver implicações na agricultura e tiver implicações na Comissão dos Direitos da Mulher, por exemplo, ele vai poder tramitar e deverá tramitar e obter parecer de todas as comissões em que ele tiver aderência temática. No entanto, ele não pode passar de 5 comissões no total, as 2 obrigatórias técnicas e 3 temáticas. Se o assunto for suficientemente abrangente, que exija uma análise de mais de 3 comissões permanentes, é necessário que o presidente da casa determine a instituição de uma comissão especial para análise daquele projeto de lei, análise daquela propositura, tá? E pode ser tanto uma comissão exclusivamente por deputados, exclusivamente por senadores, ou uma comissão mista que tenha deputados e senadores e que faça as vezes de aprovar aquele tema nas 2 casas concomitantemente, certo? Essa concomitância acontece tanto nas casas, como também pode ser aprovado que uma mesma matéria esteja sendo discutida ao mesmo tempo em mais de uma comissão. Então, não necessariamente eu preciso do resultado do parecer de uma comissão para que ela possa ser apreciada em outra comissão. Então, é possível que tenha nessas comissões essa possibilidade de ter na Câmara, no Senado e também na Câmara, que mais de uma comissão ao mesmo tempo esteja analisando um projeto de lei ou uma propositura qualquer. Comissões externas, né? São na verdade autorizações dadas pelo parlamento para que um deputado ou um grupo de deputados possa se ausentar das suas atribuições parlamentares por um tempo para a realização de uma determinada missão. Essa missão pode ser tanto doméstica como pode ser uma missão internacional. Então, eu vou ter que ir passar um tempo, vamos ver aqui que tem, vamos pegar aqui as que estão, o desastre em Brumadinho. O deputado tem que ter uma autorização porque ele vai permanecer lá 1 mês em Brumadinho para fazer análise, para conversar com as pessoas, para fazer levantamentos. Então ele vai pedir, né, uma autorização de constituição de uma comissão externa para poder investigar esses assuntos. Comissão Parlamentar de Inquérito, né? A famosa CPI. Né? Hoje temos apenas uma CPI em tramitação na Câmara dos Deputados. Eu não verifiquei no Senado quantas há, mas na Câmara dos Deputados hoje temos apenas uma em tramitação. Elas estão previstas no artigo 58 do texto constitucional, especialmente no seu parágrafo 3º, que diz que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Ou seja, ele pode colher prova como se um juiz fosse. Ele pode tomar testemunho e as declarações falsas a uma CPI incorrem no crime de falso testemunho, né? Eu não posso me furtar a prestar esclarecimentos a uma CPI, porque ela tem poderes de investigação de autoridade e de investigação judicial. E elas podem ser criadas pela Câmara ou pelo Senado, ou em conjunto, né, em conjunto ou separadamente, mediante o requerimento de 1/3 dos membros para apuração de fato determinado.
e por prazo certo, sendo suas conclusões sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas para o Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Então vamos dissecar esse parágrafo 3º. Primeiro, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, diferentemente das outras comissões que podem ser instauradas em razão de um pedido singular de um deputado, que pede para o presidente instalar uma comissão e o presidente, entendendo que é oportuno e relevante aquele pedido, pode determinar a criação imediata daquela comissão. A CPI tem algum requisito, e o requisito é, para se colocar o parlamento para investigar um fato relevante, é necessário o apoiamento de pelo menos 1/3 dos membros. Então, vira e mexe acontece de se ter notícia de querer instaurar uma CPI, tanto no parlamento, no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e no âmbito municipal, né? E que, por simetria, aplica essa regra também de ter que ter 1/3 do membro das casas para poder instalar uma CPI, de correr aquelas listas. Fulano colocou a assinatura na lista da CPI, o deputado fulano retirou a sua assinatura do pedido de CPI. Então, está sempre correndo nos parlamentos listas para instauração de CPI, né, com maior ou menor adesão. Quando tem a adesão de 1/3, ela realmente vai se instaurar. Se não tiver 1/3, ela não consegue se instaurar. Para ter, tem que ter pelo menos 1/3 dos membros assinando o requerimento de instauração da CPI. E mais, eu não posso abrir uma CPI para investigar o que eu não sei, ou investigar uma coisa genérica. Eu tenho que ter um fato determinado para que seja investigado. Eu quero investigar o acidente de Brumadinho, quero saber o que aconteceu lá, né? Eu quero investigar a participação do presidente da República ou a influência do presidente da República e ingerência na Polícia Federal. É um fato determinado que vai ser verificado, né? Então, é importante a gente ter esse paradigma. A CPI não é uma carta aberta para fazer investigação a critério do seu presidente da maneira como bem lhe entender. Tem que ser feita com um objetivo concreto e por prazo certo. Outra coisa, o produto que a comissão entrega, ele não tem efeito jurídico imediato, porque a CPI vai fazer um parecer, né? Vai promover investigações, vai elaborar um relatório e vai submeter este relatório à aprovação dos seus membros. E neste relatório poderá ou não haver recomendações para que a casa realize. Então, por exemplo, vai dizer lá, a CPI recomendou o encaminhamento dos documentos que foram verificados ao longo da CPI para o Ministério Público, para que o Ministério Público promova uma denúncia contra as pessoas que foram identificadas como praticantes de atos delituosos, né? Ou pode ser também que ele vai encaminhar para o Ministério Público Civil para promover uma ação civil pública por improbidade administrativa, né? Então, ou a recomendação para que um ministério tome determinadas providências para impedir a ocorrência de fatos que são indesejáveis. Então, a CPI ela não vai ser ela não vai produzir diretamente o efeito jurídico. Ela vai impulsionar o poder legislativo para que provoque as autoridades competentes a promoverem as medidas necessárias para se corrigir eventuais ilegalidades ou situações indesejadas verificadas pela CPI. Então, isso é uma questão bastante importante e também ela não vincula, né? Pode ser que a CPI encaminhe para o Ministério Público com a recomendação de oferecer denúncia e que o Ministério Público, ao analisar o relatório da CPI, entenda que não há elemento suficiente para fundamentar uma denúncia.
Então, vai ficar a discricionariedade da autoridade ao qual ela for encaminhada. Da mesma forma, ela pode também, né, implicar em providências políticas, né? Então, por exemplo, se a CPI, no curso das investigações, identificou que um parlamentar infringiu normas de decoro, de ética e de decoro, o parecer pode ser a recomendação para o Conselho de Ética e Disciplina da respectiva casa para que promova a responsabilização do infrator. Se for um ato do presidente da República ou do ministro de Estado, do ministro do STF, reconhecendo que houve indícios de crime de responsabilidade, ela também poderá, né, encaminhar à Câmara, né, que tome providências para instaurar um processo de impeachment ou não. Então, inclusive no processo de impeachment, é obrigado a instauração de uma CPI, de uma comissão especial, que na verdade não chama CPI, mas é uma CPI, uma comissão de inquérito, né, composta por parlamentares, para analisar os fundamentos do pedido de impeachment aceito pelo presidente da Câmara. Então vamos lembrar, o pedido de impeachment tem que ser feito qualquer cidadão, o presidente da Câmara analisa, se achar que tem sentido aquele pedido, ele determina a criação de uma comissão para investigar. Então veja, a CPI pode haver inúmeras consequências do que for realizado por uma CPI, mas nenhuma delas será uma consequência direta. A CPI não manda prender ninguém, a CPI não condena ninguém em nada. O que ela faz é instruir os processos para poder angariar provas para que possa servir em processos futuros das autoridades competentes. Tá? Então isso é interessante aí da CPI, que muita gente acha que a CPI julga, né? Tem um outro ponto interessante da CPI. Se ela tem autoridade se ela tem poderes de autoridade judicial, e eu sou convocado para depor na CPI, e os fatos que estão sendo investigados podem ser usados para me implicar numa conduta delituosa, da mesma forma como eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo no âmbito do processo criminal, no âmbito da CPI eu também posso me furtar a responder perguntas ou questionamentos dos parlamentares, alegando o direito de não produzir prova contra si mesmo. Mas para isso eu tenho que reconhecer a minha situação de investigado. Então, vocês devem recordar que no contexto das CPIs, muitas vezes, né, é convocado para depor na qualidade de testemunha uma determinada pessoa, e essa pessoa vai ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal reconheça que ela não é testemunha, mas que ela é investigada. Porque se o Supremo Tribunal Federal reconhece que ela é investigada e não testemunha, ela pode se furtar a prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela comissão. Então, muitas vezes você já viu que ela comparece, né? A pessoa comparece, na época da Lava Jato, lá no ápice da Lava Jato, tinha muito disso. CPI chamava lá o empresário, chamava lá o doleiro, né? E ele vinha com uma liminar do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, eu estou aqui sendo ouvido como investigado e me reservo o direito de não responder nenhuma pergunta, né? Então isso acontece também, né, nas CPIs. Bom, e por fim, para terminarmos já essa extensa aula de hoje, comissões mistas, aqui só trouxe a relação das comissões mistas que hoje estão em funcionamento, né? E o Conselho de Ética e Disciplina, né,
da Câmara dos Deputados, que é parecido com os demais órgãos, né? Então, ele é composto, no caso da Câmara, por 21 membros e tem como finalidade, né, assim como a CPI, de fazer um relatório e um parecer, né, sobre os fatos que lhes são submetidos, né? Então ele recebe lá um pedido para investigar, para apurar determinados fatos, né? E, e ela promove a oitiva do que tem que ser ouvido, a análise dos documentos que tem que ser analisados e propõe, né, um encaminhamento para o plenário da casa. Então, vamos ver lá mais para frente, quando a gente falar de cassação de mandato, né, que a cassação do mandato por falta de decoro necessariamente precisa passar pelo Conselho de Ética. Mas o Conselho de Ética, como o próprio nome diz, o Conselho de Ética, ele aconselha e orienta uma decisão do plenário, né? Não é vinculativo o parecer aprovado no Conselho de Ética. Pode ter um parecer do Conselho de Ética, por exemplo, pela cassação do mandato de um determinado senador, que em plenário seja rejeitado e mantenha-se o senador no cargo. Ou o contrário, o contrário não, porque não tem segmento o processo se ele for encerrado no âmbito do Conselho de Ética. Mas a recomendação do Conselho de Ética na implicação de consequências não é necessariamente obrigatório para o plenário da casa. Então, pessoal, isso era o que eu queria colocar hoje para vocês, e no próximo vídeo a gente vai tratar sobre as prerrogativas e os impedimentos dos parlamentares. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.